Olá, professor! A gente aqui vai apresentar o nosso trabalho de matemática, em que a gente vai explicar sobre como fazer a questão 10 de análise combinatória. Aí o trio é composto por mim, Carolina, pelo Hugo e pela Natália. Então, bora ver qual é essa questão para a gente conseguir resolver. A questão 10 é uma questão que tem um enunciado muito longo e que parece difícil só de ver enunciado, mas na verdade é bem mais simples. É uma questão que foi tirada do Enem de 2023 e que ela fala o seguinte: ao realizar o cadastro em um aplicativo de investimentos, foi solicitado ao usuário que criasse uma senha, sendo permitido o uso somente dos seguintes caracteres: algarismo de 0 a 9, 26 letras minúsculas do alfabeto, 26 letras maiúsculas do alfabeto, 6 caracteres especiais. Três tipos de estrutura para a senha foram apresentados ao usuário. A primeira é formada por quaisquer 4 caracteres distintos, escolhidos dentre os permitidos, ou seja, pode escolher tanto letra, quanto algarismo, quanto caracteres especiais. Já o tipo 2 é formado por 5 caracteres distintos, sendo obrigatoriamente iniciado por 3 letras, seguidas por um algarismo e ao final um caractere especial. Já do tipo 2 é formado por 6 caracteres distintos, ou seja, é o que tem maior número de caracteres, e é iniciado por 2 letras, seguidas de 2 algarismos e ao final 2 caracteres especiais. Aí, considerando essas possibilidades de estrutura de senha para o usuário, a gente tem que descobrir qual que tem a menor probabilidade de ser descoberta, de tipo o usuário criar a senha e um hacker for lá e descobrir de primeira. A probabilidade em todos os casos vai ser de 1, só que a gente tem, o que muda é o espaço amostral. Então a gente vai calcular o espaço amostral para descobrir qual que tem a menor probabilidade. Aí agora é com a Natália que vai calcular o tipo 1. Voltando aqui, a gente tem que calcular cada caso e a gente vai ter que analisar eles, correto? Então, vamos calcular primeiro o do caso 1, no caso a probabilidade 1, para a gente poder analisar. E depois a gente vai poder calcular o caso 2 e 3. E eu já vou adiantar para vocês algumas coisas que pode facilitar o entendimento até, que dependendo, você não vai ter que fazer tanta conta. Enfim, vamos lá. Caso 1 vai ser o quê? O tipo 1 vai ser formada por quaisquer 4 caracteres distintos, ou seja, foi por isso que eu fiz 4 opções de escolha aqui. A gente vai usar nessa questão o princípio fundamental da contagem, que é um conceito básico para você fazer questões de análise combinatória. E vão ser escolhidos qualquer um dentre os permitidos, ou seja, vão ser algarismos de 0 a 9, ou seja, 10 algarismos, mais 26 letras maiúsculas, minúsculas, os caracteres especiais, tudo isso junto, misturado. Não vai ter uma condição impondo onde um deve ficar, o outro deve ficar, enfim. Vão ser todos. Se a gente somar esses caracteres, a gente vai ter que vão ser 68 opções de escolha. 68 opções de escolha. Ou seja, se a gente for aplicar o princípio fundamental da contagem no caso 1, a gente vai ter que, na primeira casa aqui, onde a gente vai poder fazer nossa primeira escolha, a gente vai ter 68 opções. E como tem que ser algarismos distintos, como a questão especificou, precisamos colocar decrescendo o número, ok? Bem, a gente tem aqui o cálculo do caso 1. O que eu recomendo? Eu recomendo que você faça a estrutura de cada caso e, em vez de você multiplicar eles, você pode simplesmente montar a estrutura de cada caso e analisar quais têm os maiores valores e ir comparando, porque dessa forma você consegue analisar qual tem a menor probabilidade ou qual tem a maior. Ou seja, esse aqui eu já vou fazer vou adiantar alguma coisa para vocês. Esse aqui, a gente já tem aqui valores muito altos. E, considerando que
o caso 2 e o caso 3 vão ter especificações, provavelmente eles vão ser um pouco mais baixos. E vocês vão entender porque a gente vai solucionar, mas enfim, o caso 1 é basicamente isso. A gente pegou todas as nossas opções de escolha, somou e a gente foi aplicando aqui em cada casa com o princípio fundamental da contagem. Agora a gente vai resolver a estrutura tipo 2 de senha, que ela é composta por 5 caracteres, e entre eles estão 3 letras, um algarismo e um caractere especial. É o seguinte, as letras, elas incluem tanto minúsculas quanto maiúsculas, porque ele não especificou quais são. Então, a gente vai somar aqui, já que temos essas duas possibilidades, essas duas opções de escolha. Então, vai ficar 26 mais 26, que é igual a 52. Como temos 5 opções de caracteres, aí vai colocar 1, 2, 3, 4, 5. São 3 letras e são algarismos distintos, caracteres distintos, perdão. Então, o que a gente vai fazer? Aqui vai ser 52, porque temos todas as opções. E já aqui na segunda, vai ser 51. Por quê? Porque a gente já vai ter menos opções, porque a gente não pode repetir o primeiro. Então, aqui também, seguindo a mesma lógica, vai ser 50. Aqui é um algarismo e nós temos um total de 10 algarismos, já que é de 0 a 9. E como nós não usamos nenhum algarismo até o momento, aqui é vezes 10. E são 6 caracteres especiais, que também ainda não usamos. Então, é o total de 6. Como essa é uma multiplicação muito grande, eu vou fazer na calculadora e eu vou voltar aqui com o resultado. Mas já vendo assim de longe, considerando a prova que é o Enem, a gente só de olhar já consegue concluir que o tipo 2 tem uma probabilidade maior de ser descoberta do que o tipo 1. Vou fazer o cálculo rapidinho e já volto. Já finalizei o cálculo e dá um total de 7.596.000 possibilidades de escolha. Agora a gente vai calcular o tipo 3 para finalmente chegar no resultado. Vamos fazer o caso 3. O caso 3, basicamente, vai seguir mais ou menos a mesma linha de raciocínio do caso 2, porque vai ter condições. Como que vai funcionar o caso 3? Meu Deus, craso. Foi mal, Augusto. Não me corrija português, tá? Enfim, o caso 3 vai ter 6 caracteres distintos, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 opções de escolha, certo? Ok, vamos seguindo. Iniciando por 2 letras, ou seja, LL. De novo, não especificou, então eu vou considerar que são 52 letras. Então, já vou fazer reduzindo, tá? Vai facilitar a minha vida. Agora, o que ele está dizendo? Vai ser seguido por 2 algarismos AA, ou seja, vai ser 10, 9, e 2 caracteres especiais, ou seja, E. Com isso, a gente tem que vai ser 6 no primeiro e 5 no segundo, porque são distintos. Tá, tenho isso aqui. Como que eu posso descobrir se esse caso ele é maior ou menor que os demais? Simples. Vamos simplificá-lo para ele ficar com simplesmente 4 fatores. Fica mais fácil para a gente poder comparar e melhor para quando você for fazer a sua prova. Bom, se a gente for simplificar de uma forma bem tranquila, vamos pegar esse com esse e o 9 com 5. Vai ficar 52, 51, 60 e 45. Como pode ver, os valores aqui são ainda menores do que os valores daqui. Porque aqui tem 51, 52, 51, 50, 60. Aqui tem 52, 51. Tem o 60, mas aqui já tem 45. É menor que o caso 2. Portanto, a gente sabe que a probabilidade, no caso, do caso 3, a probabilidade dele é menor
ainda que o caso 2. E com essas informações e com as informações do caso 1, a gente consegue descobrir qual é a alternativa correta por meio de eliminação. E é isso. Eu espero que tenha ficado uma explicação boa. Por mais que a minha letra não seja tão legível, mas é isso. Pelo menos eu expliquei de uma forma mais dinâmica. Assim a gente finaliza a nossa questão, porque agora a gente sabendo o tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3 de senha, a gente já consegue chegar a uma conclusão. Probabilidade trata-se de uma divisão. Logo, o espaço amostral tem que ser o maior possível para ser a menor probabilidade possível. E sabendo que o tipo 1 foi o que apresentou o maior número, a gente pode eliminar a C, a D e a letra E. Aí, tanto a quanto a B falam do tipo 1, só que eles têm justificativas diferentes para isso, então a gente vai ler. A letra A diz que é o tipo 1 porque a probabilidade de 1 é menor que a probabilidade de 2, que é menor que a probabilidade de 3. Agora vamos ver a segunda. O tipo 1, pois tem a menor quantidade de caracteres. Não tem nenhuma relação uma com a outra, porque não significa que a menor quantidade de caracteres leve a uma probabilidade menor. Ele só tem essa probabilidade menor porque ele tem o maior número de opções e não o menor número de caracteres. Então, a gente pode eliminar a letra B e concluir que a letra A é a nossa resposta. Espero que a explicação tenha sido boa e nos dê boa nota. Por favor, professor, boa noite.